Olá, alunos! Hoje nós vamos dar início à nossa aula sobre geometria molecular. Esse assunto é um assunto muito importante porque ele trata de como os átomos vão se dispor no espaço em uma molécula. Às vezes você pode imaginar que uma molécula seja algo plano e na verdade ela não é. Os átomos eles se dispõem no espaço através de ângulos de ligações diferenciados, formando uma molécula que tem um formato e um tamanho diferenciado. Essa forma e tamanho dessa molécula é muito importante porque vai determinar o tipo de reatividade dessa molécula. Muitas vezes, por exemplo, o medicamento ele pode ter efeitos colaterais ou deixar de ter esses efeitos por causa do formato da molécula. Mas vamos entender um pouco mais a respeito disso. Quando você desenha uma estrutura de luz, a estrutura de luz ela não indica a forma espacial da molécula. Elas simplesmente vão mostrar o número e os tipos de ligações entre os átomos. Vão mostrar se as ligações são simples, se as ligações são duplas, se existem pares de elétrons livres, mas não indica o formato espacial da molécula. As propriedades físicas e químicas dos compostos são ligadas às suas estruturas, e a geometria molecular, então, é de suma importância. Na abordagem das formas espaciais das moléculas, começaremos com moléculas ou íons que têm um único átomo central ligado a dois ou mais átomos do mesmo tipo. Tais moléculas ou íons estão de acordo com a fórmula geral ABN, no qual o átomo central é representado pela letra A e está ligado a N átomos B. Por exemplo, CCl4, o átomo central é o carbono e os átomos ligados ao carbono são o cloro, 4 átomos de cloro. SO3, o S representa o A, que é o átomo central, o enxofre. E o B3 seria o oxigênio, 3 átomos ligados ao enxofre. H2O, AB2, uma molécula do tipo AB2. Tem o átomo central oxigênio e eu tenho 2 hidrogênios, que é o B2, ligados a ele, tá? Então, nós vamos tratar as moléculas com esse código, né, com essa fórmula AB. A forma espacial de uma molécula é determinada pelos seus ângulos de ligação. Então, quando nós verificamos o exemplo do tetracloreto de carbono, experimentalmente verificou-se que todos os ângulos de ligação carbono e cloro são de 109,5 graus. Consequentemente, essa molécula ela não pode ser plana. Todos os átomos de cloro estão localizados nos vértices de um tetraedro com o carbono no centro. Então, aqui na figura A, nós temos um tetraedro. O tetraedro é um objeto com 4 vértices. E cada face desse tetraedro vai ser um triângulo equilátero, ou seja, que tem os 3 lados iguais. Então, agora vamos observar isso na molécula do tetracloreto de carbono. Eu tenho aqui o carbono, vocês podem ver então o formato do tetraedro, certo? E os átomos de cloro vão fazer um ângulo de 109,5 graus entre si. Então, todas essas ligações existentes no carbono vão ter um ângulo de 109,5 graus entre elas, tá? Todas elas, formando um tetraedro. Esse objeto que tem uma face com um triângulo de mesmo lado, ou seja, equilátero, né? Com os lados de mesmo tamanho, que é o que a gente observa aqui. Tá? Então, na letra C, nós temos um modelo de preenchimento de espaço aqui com esferas. A forma espacial de qualquer molécula do tipo ABN pode geralmente ser derivada de uma das cinco estruturas geométricas fundamentais. Então, nós temos 5 estruturas geométricas básicas, tá? São elas a geometria linear, trigonal plana, tetraédrica, bipiramidal trigonal e octaédrica.
Observem aqui que na geometria linear eu tenho um ângulo de 180 graus entre as ligações. Na trigonal plana, um ângulo de 120 graus entre as ligações. Tetraédrica, como nós já vimos, um ângulo de 109,5 graus. Na bipiramidal trigonal, como o nome diz, eu tenho uma bipirâmide trigonal com uma face com uma base triangular, né? E o ângulo entre as ligações superiores é de 90 graus e na base um ângulo de 120 graus entre as ligações. E temos também a geometria octaédrica, onde todos os ângulos entre todas essas ligações aqui no octaedro correspondem a 90 graus. Dessas geometrias básicas, nós podemos derivar outras geometrias, tá? E isso acontece quando nós removemos átomos dos vértices das geometrias básicas. Por exemplo, ao remover sucessivamente os vértices de um tetraedro, produz-se primeiro uma geometria piramidal trigonal e a seguir uma angular. Vamos acompanhar aqui na figura. Então, da geometria tetraédrica, quando eu retiro um dos átomos, eu posso derivar uma segunda geometria, que seria a piramidal trigonal. Observem aqui que eu só retirei o átomo aqui de cima, tá? Para fazer essa geometria derivada aqui da geometria tetraédrica. Então, onde eu tenho um átomo central e 3 átomos ligados a ele. E se eu retiro um outro átomo, certo? Vou ficar com um par de elétrons livres aqui. Eu vou ter a geometria angular, onde eu tenho um átomo central ligado a 2 outros átomos e pares de elétrons livres em cima e embaixo aqui no outro lado, tá? Nesse vértice e no outro vértice do tetraedro. Então, observem que da geometria tetraédrica eu derivo 2 outras geometrias, a piramidal trigonal e a angular. Um método usado para prever as formas das moléculas e dos íons poliatômicos é a teoria de repulsão do par de elétrons no nível de valência. O que diz essa teoria? Essa teoria é baseada na ideia de que, prestem atenção aqui, pares de elétrons isolados e ligados na camada de valência de um elemento repelem uns aos outros e buscam ficar o mais longe possível um dos outros. Então, nós temos, tanto nas ligações quanto em elétrons livres, espécies químicas que têm carga negativa. Essas cargas elas vão se repelir ao redor do átomo central. E elas se repelem e buscam ficar o mais distante possível uma das outras. Então, as ligações no átomo são formadas por elétrons que têm carga negativa e se repelem. Então, essas ligações vão procurar ficar o mais distante possível uma das outras. Para se determinar a forma de uma molécula, fazemos a distinção entre pares de elétrons solitários, aqueles pares não ligantes, e pares ligantes que são encontrados entre 2 átomos. As diferentes formas espaciais das moléculas, ou íons do tipo ABN, dependem do domínio de elétrons rodeando o átomo central. O que é esse domínio de elétron? Domínio de elétron é uma região no espaço na qual é mais provável que os elétrons sejam encontrados. Esse domínio de elétrons ele pode ser definido por... O que é o domínio de elétrons, né? Na prática. Então, o domínio de elétrons vai ser pares de elétrons não ligantes, certo? Pares de elétrons isolados. Vão ser as ligações simples e as ligações múltiplas. Então, o domínio de elétrons serão as ligações entre os átomos e os pares de elétrons não ligantes. A melhor disposição de determinado número de domínios de elétrons é a que minimiza as repulsões entre eles, pela teoria da repulsão dos pares de elétrons. A distribuição dos domínios de elétrons em torno do átomo central de uma molécula ou íon é chamada de arranjo. Então, esses domínios de elétrons vão compor um arranjo, ou seja, como esses átomos estão arranjados, como essas ligações, esses domínios de elétrons estão arranjados ao redor do átomo central.
Então, aqui nessa tabela, nós acompanhamos por número de domínios de elétrons o tipo de arranjo que vai ser formado, tá? Então, quando eu tenho dois domínios de elétrons, como eu posso ver aqui, ó, duas ligações ao redor do átomo central, o meu arranjo vai ser linear. Se eu tenho três domínios de elétrons, esse arranjo vai ser trigonal plano. Se eu tenho 4 domínios de elétrons, eu vou ter um arranjo tetraédrico. Então, se eu tenho 5 domínios de elétrons, eu vou ter o arranjo bipiramidal trigonal. Observem aqui aquela bipirâmide que eu falei de base triangular, bipiramidal trigonal. Se eu tenho 6 domínios de elétrons, 6, podem contar aqui, eu vou ter o arranjo octaédrico. A geometria molecular, então, é a distribuição dos átomos no espaço. O domínio de elétrons vai me dar o tipo de arranjo. A distribuição dos átomos vai me dar a geometria molecular. Então, pelo modelo de repulsão de pares de elétrons na camada de valência, nós determinamos a geometria molecular a partir da molécula, a partir do arranjo da molécula ou íon. Então, aqui nós temos uma tabela mais completa, mostrando os arranjos e as geometrias possíveis para cada um dos arranjos, ok? Vamos acompanhar aqui? Observem, quando eu tenho um número de domínios de elétrons de 2 domínios de elétrons aqui, dois pares de elétrons que podem ou não formar ligações, eu tenho aqui, por exemplo, o arranjo linear, tá? Quando eu tenho átomos ligados a esses elétrons, eu tenho, então, a geometria molecular também linear. Um exemplo disso é o CO2, tá? A geometria da molécula de CO2 é uma geometria linear. Quando eu tenho 3 domínios de elétrons, o arranjo obtido é o trigonal plano. E a geometria, quando eu tenho 3 átomos ligados ao átomo central, também é trigonal plana. Um exemplo disso é o BF3. Você, quando escreve a estrutura de luz aqui, você verifica, então, que a geometria possível é a trigonal plana. Quando eu tenho 3 domínios de elétrons, mas apenas 2 átomos ligados, o arranjo é trigonal plano, mas a geometria não é mais trigonal plana. A geometria agora vai ser angular, tá? Um exemplo disso é o NO2. Ele apresenta uma geometria angular. Então, verifique bem a diferença entre arranjo e entre geometria. O arranjo é dado pelo domínio de elétrons, pelas ligações ou pares de elétrons livres. A geometria é dada pelos átomos ligados ao átomo central. Então, aqui, o arranjo do NO2 é trigonal plano, porque eu tenho esse par de elétrons livres aqui, ele vai estar o mais distante possível das ligações, tá? Então, o arranjo formado aqui, a organização desse par de elétrons e os elétrons envolvidos em ligação, vai ser trigonal plano. Mas a geometria, quando eu vou dar a geometria de uma molécula, eu olho para os átomos que estão ligados ao átomo central. A geometria é dada pelos átomos. Então, aqui, ó, essa geometria vai ser geometria angular. Então, arranjo, eu olho para os domínios de elétrons e a geometria eu olho para os átomos, tá? Vamos ver aqui mais um exemplo. Domínio de elétrons 4, eu tenho um arranjo tetraédrico. Se eu tenho 4 átomos ligados ao átomo central, a geometria é tetraédrica. Então, um exemplo aqui, o metano, CH4. Se eu tenho apenas 3 átomos ligados ao átomo central, o meu arranjo continua sendo tetraédrico, mas a geometria é piramidal trigonal. Vejam aqui, formato de uma pirâmide com base triangular. E se eu tenho apenas 2 átomos ligados ao átomo central, mas eu tenho 4 domínios de elétrons, o arranjo continua sendo tetraédrico. Veja aqui a disposição.
como eles estão dispostos aqui, as ligações e os pares de elétrons, no formato de um tetraedro, mas a geometria eu só vou olhar aqui para os átomos, tá? Então, a geometria aqui é angular. E um exemplo disso é a fórmula da água. A água com os dois pares de elétrons livres tem um arranjo tetraédrico, mas a geometria da molécula de água é angular, porque eu só levo em consideração os hidrogênios ligados ao oxigênio. Para determinar o arranjo e a geometria molecular, primeiramente, você tem que desenhar a estrutura de Lewis. Você vai contar, então, o número total de domínio de elétrons ao redor do átomo central. Ordenar esses domínios de elétrons em uma das 5 geometrias fundamentais, uma daquelas 5 geometrias básicas, citadas anteriormente, para minimizar a repulsão elétron-elétron. E vai usar a distribuição dos átomos ligados, dos átomos, para determinar a geometria. Então, nós temos aqui o exemplo da amônia, NH3, tá? Essa aqui é a fórmula da amônia. Então, primeiramente, você desenha a estrutura de Lewis e você verifica que eu tenho um par de elétrons livres aqui em cima do nitrogênio. Então, você procura montar o arranjo para essa fórmula, certo? Quando eu tenho um par de elétrons livres e 3 ligações. Então, são 4 domínios de elétrons. Então, o arranjo possível para 4 domínios de elétrons é o arranjo tetraédrico. Mas como falta um átomo, eu tenho apenas 3 átomos ligados a esse nitrogênio, a geometria vai ser piramidal trigonal, certo? Geometria aqui é uma pirâmide de base triangular, piramidal trigonal. Aqui nós temos alguns exercícios para você fazer e treinar em casa, verificar se você consegue dar a geometria para essas moléculas. Até a próxima aula.